Olá, meus alunos. Vamos para mais um momento de estudo. Falaremos hoje sobre magnetismo e suas características. Magnetismo, seus efeitos são notados desde a antiguidade numa região, principalmente numa região da Ásia chamada Magnésia, onde denominaram esse material que tinha a capacidade de atrair outros metais de magnetita, que é o nosso ímã. Estamos na apostila número 5, aulas 19 e 20, magnetismo, página 28. Então, nós temos o ímã. O ímã é um mineral que tem a capacidade de interagir com materiais metálicos. Esses materiais metálicos, que são constituídos de ferro, cobalto e níquel. Esse conhecimento sobre o magnetismo vira tecnologia com a construção da nossa bússola. Através da bússola, os nossos processos marítimos ganham um novo modo de orientação. Então, a bússola magnética ela orienta-se aproximadamente na direção norte-sul geográfico da Terra, o que facilitou muito o processo marítimo. Nós temos o campo magnético terrestre, então percebeu-se que o efeito proporcionado pelo ímã era causado pelo campo magnético. E esse campo magnético era proveniente da Terra, ou seja, no interior da Terra, o movimento de ímãs de ferro proporcionavam esse campo magnético terrestre, e o campo magnético terrestre, devido ao posicionamento da bússola, convencionou-se que próximo do norte geográfico nós teremos um sul magnético, e próximo do sul geográfico existiria um norte magnético. O princípio das ações magnéticas. O que significa esse princípio da ação magnética? Sempre que polos de mesmo nome se aproximam, tem um processo de afastamento, de repulsão. E quando polos de nomes contrários ficam próximos, surge entre eles uma força de atração. Então, nós temos aqui polos de nomes contrários. Então, nesse momento, surge entre eles uma força de atração. Quando nós temos polos de nomes iguais, entre eles surge uma força de repulsão. Então, nosso princípio das ações magnéticas nos dizem que polos de mesmo nome se repelem e polos de nomes diferentes se atraem. Princípio da inseparabilidade dos polos. Então, pegou-se um ímã. Então, esse ímã tem a capacidade, a característica dele é apresentar um polo norte e um polo sul. Então, quando quebrou-se esse ímã, percebeu-se que os pedaços quebrados existiam entre eles um polo norte e um polo sul. Um polo norte e um polo sul. Então, se eu viesse aqui e quebrasse esses dois ímãs pela metade, essas duas na metade ou em partes, essas partes que restaram dessa divisão teriam um polo norte e um polo sul. Então, o princípio da inseparabilidade dos polos diz que um ímã não é possível encontrarmos apenas um polo, um monopolo, mas sempre existirá um dipolo. Então, nós temos um ímã, sempre possui dois polos, que não podem ser separados. Domínios magnéticos. Então, nosso domínio magnético considera-se que todo o corpo é constituído de várias regiões, várias minúsculas regiões. Essas regiões são chamadas de domínio magnético. Dependendo do posicionamento desse domínio magnético, as substâncias ganham características magnéticas ou não. Quando esses domínios estão ao acaso, aleatoriamente organizados, nós temos um material que não tem característica magnética. Mas quando esses domínios estão posicionados, estão organizados de uma mesma forma, aí esse material assume características magnéticas. Também podemos falar que esse material é imantável. O domínio magnético é todo material possui domínios magnéticos. Dependendo do seu alinhamento, ele se comportará como ímã ou não. Se todos os domínios estiverem alinhados, nós temos um comportamento magnético. E se esses domínios não estiverem alinhados, não teremos um comportamento magnético. Então, nós percebemos que um ímã
ele influencia a região ao seu redor. Então, aqui também nós iremos introduzir o conceito de linhas, que é linha de indução magnética. Então, o espaço ele vai ser modificado por essas linhas de indução magnética, que na presença de um material metálico, ferro, níquel, cobalto ou de outro ímã, influenciará esse objeto. Então, essa região, então nós temos que o vetor indução magnética, as linhas de indução magnética emergem sempre do polo norte e penetram no polo sul. E o nosso vetor campo de indução magnética, quais são as características desse vetor? Então, de cada ponto do espaço, eu posso identificar o meu vetor campo de indução e a característica dele será sempre tangente às minhas linhas de indução, tendo o sentido igual das linhas de indução. Então, nós temos que o vetor campo de indução magnética é sempre tangente às linhas de campo e possui o mesmo sentido que elas. Pergunta número 2. Para onde aponta exatamente o polo norte de uma bússola magnética? Então, o polo norte, então verificamos que o polo norte magnético sofre atração de um polo sul magnético. Então, verificamos que o polo norte de uma bússola magnética ele vai apontar para o polo norte. Então, polo norte geográfico. Então, significa que o polo norte geográfico representa o nosso sul magnético. Então, o polo norte de uma bússola magnética aponta exatamente para o polo sul magnético da Terra, sendo que esse encontra-se próximo ao polo norte geográfico da Terra. Exercício 3. Por que é importante não fazer movimentos de ida e volta durante a magnetização de uma agulha de costura? Porque dificultará o nosso alinhamento dos domínios magnéticos. Então, para que esse material seja imantado, ou seja, tenha características de um ímã, os seus domínios magnéticos têm que ficar alinhados, e se você fizer esse movimento de ida e volta, você não consegue esse alinhamento. Então, por que é importante não fazer movimentos de ida e volta durante a magnetização da agulha de costura? Para possibilitar o alinhamento dos domínios magnéticos. Exercício 7. Utilizando a teoria dos domínios magnéticos, faça 2 desenhos. Um representando um pedaço de ferro em estado natural e o outro um pedaço de ferro imantado. Então, nós temos aqui um pedaço de ferro no estado natural, ou seja, os seus domínios magnéticos não estão alinhados e esse material não tem características magnéticas. No entanto, do meu lado direito, temos agora o mesmo material com seus domínios todos alinhados. Então, a partir desse alinhamento, esse material passa a ter características magnéticas. Exercício número 8. Na figura a seguir, represente o vetor campo de indução magnética nos pontos A, B, C e D. Então, nós temos que o vetor campo de indução magnética, quais as características? Ele é sempre tangente às linhas de indução magnética e o seu sentido coincide com o sentido das linhas de indução. Então, no ponto A, teremos um vetor indução magnético na horizontal, sentido para a direita. No ponto C, então vou representar aqui para ficar mais fácil. Então, no ponto C, nós temos esse